Para a gente fazer o nosso avental, nós vamos precisar então da folha de papel. Nós também vamos usar uma régua, que pode ser uma régua comum mesmo. Geralmente, quando a gente faz modelagem, a gente usa uma régua chamada régua quadriculada. E é essa aqui, porque ela é toda cheia de risquinhos e ela facilita muito. Mas se você não tem ela, você pode usar uma régua comum, não tem nenhum problema. Uma régua de acrílico de 60 centímetros, você se vira bem. E também você vai precisar de um papel. Eu estou usando um papel craft, mas se você quiser usar um papel manilha ou até mesmo uma folha de jornal, você pode usar. O que a gente vai fazer? Então, vocês vão ver de que fazer molde, ele é algo simples. Você apenas vai precisar usar a sua régua e algumas medidas. Usa também uma caneta ou um lápis. Eu uso canetinha para vocês visualizarem aí em casa. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um risco bem comprido, sem colocar medidas nenhuma. Aí, eu vou colocar a minha régua aqui em cima. Quando eu ponho a régua aqui em cima, eu tô falando que eu vou esquadrar a minha régua. Ou seja, eu vou colocar a régua em cima desse risco que eu já fiz. Olha, eu vou colocar a beiradinha dela em cima do risco que eu já fiz. E vou puxar um traço aqui do outro lado. Deixa eu fazer de novo para vocês verem. Então, eu coloco a régua em cima desse risco comprido que eu fiz, deixo ela bem certinha em cima do risco que eu fiz e puxo um traço aqui pro lado. Então, eu fiz dois riscos. Um risco aqui de comprido e um outro risco pro outro lado. Aí, a partir desse pontinho, nós vamos colocar o tamanho do nosso avental. Vamos usar 65 centímetros. Eu vou escrever, ó, 65 centímetros será o tamanho, o comprimento do avental. Eu ponho o zero da régua aqui nesse pontinho aqui de cima. E aí, eu vou marcar 65. Aqui tem 60, mais 5, 65. Deu aqui. Vou medir de novo. Então, eu vou colocar a régua mais para cá, o zero da régua em cima desse risco. Vou medir de novo. Aqui eu tenho 60, desço mais 5, 65. E aí, nós vamos unir os pontos com um traço aqui para cima. Tá bom? Nesse traço que a gente fez agora aqui embaixo, a gente vai colocar a largura do avental. E nós vamos usar uma largura de 25 centímetros. Então, eu vou medir, coloco o zero da régua de novo aqui nesse cantinho. E aí, vocês marquem 25 centímetros. Deu aqui. Vamos escrever 25 centímetros. Agora, aqui em cima, que é a parte que vai em cima do peito, é a parte de cima do avental, nós vamos colocar 12 centímetros. O zero vem aqui e nós vamos marcar, então, os 12 centímetros que deu aqui. Vamos escrever 12 centímetros. Agora, eu vou pegar desse pontinho, eu vou subir a lateral do avental. Eu vou subir 45 centímetros. Então, eu vou colocar a régua, eu vou encostar o zero bem nesse ponto, apoia a sua régua bem em cima desse risco e puxa 45 centímetros. Então, essa é a lateral do seu avental. E por fim, então vocês treinaram fazendo o avental até agora, vocês treinaram linhas retas e colocar medidas nas linhas. Fazer roupa é a mesma coisa, só que você vai estar usando outras medidas, mas o princípio é o mesmo. Para a gente treinar fazer a curva que existe nas roupas, a gente vai fazer a curva
que une esse avental do peito indo até a lateral. Você pode fazer a mão livre, ou você pode usar qualquer objeto curvo que você tenha. Por exemplo, até uma tigela. Se você tiver uma tigela, um prato, você põe ela saindo do risquinho aqui em cima, chegando no risquinho lá embaixo. E olha, a gente fez a lateral. Então, com o auxílio de algo curvo, a gente faz as laterais. Geralmente, modelista que faz os moldes usa essa régua, que é uma régua curva. Porque aí a gente coloca a régua assim, olha, e ela também faz a curva. Mas se você não tem a régua, você pode usar, então, um objeto qualquer. Ou você pode simplesmente fazer a mão livre. Esse aqui, então, é o nosso molde. A gente vai ter aqui embaixo a barra do avental. Essa região é o meio do avental e essa aqui é a lateral do avental. A gente vai colocar uma alça que vai sair desse ponto e outra alça que vai sair desse ponto. Então, a gente marca, faz um xizinho que eu chamo que é o nosso pique, ou seja, é um pontinho de onde a gente vai partir uma alça. E agora que a gente fez o molde do avental, a gente vai cortar em cima do risco. Para cortar, você simplesmente vai cortar seguindo o lápis ou a caneta que você marcou. Usa uma tesoura própria para cortar papel. E pronto, esse aqui é o molde do nosso avental. Então, vocês viram como fazer molde? Ele não é um bicho de 7 cabeças, ele é algo simples. É só a gente usar as réguas, que pode ser réguas próprias, como a régua quadriculada e a régua curva, ou vocês podem usar uma régua normal, uma régua escolar normal, e a própria mão para fazer as curvas, ou como eu exemplifiquei para vocês, algum objeto. Um pires, uma xícara, uma tigela, isso vai ajudar vocês. Então, agora a gente vai pegar o tecido e a gente vai cortar esse molde lá no tecido. Eu vou usar um tecido de algodão. Eu aconselho vocês também usarem um tecido de algodão, porque o algodão ele é fácil de costurar. Então, você pega o seu tecido, você pode até molhar ele, deixa ele uns 10 minutos num balde com água, porque todo tecido de algodão ele encolhe um pouco. Então, depois que você molhou, pendurou no varal e ele secou, ele vai estar pronto para o uso. Quando a gente compra um tecido, o tecido ele vem dobrado desse jeito lá na loja, não vem? Ele vem com essa lateralzinha, que ela é uma lateral acabada, que chama orelha. Então, essa orelha, você vai colocar ela junto com a orelha do outro lado. Então, é beiradinha acabada com beiradinha acabada. É do jeito que ele vem lá na loja. Esse é o jeito correto de a gente dobrar o tecido. E você pode também, se quiser, deixar o lado bonito do tecido, que é chamado lado direito. Então, lado direito do tecido é o lado bonito. O lado do avesso é aquele lado mais feinho. Deixa o lado do direito, o lado bonito para cima. Então, olha a dobrinha do jeito que ela veio na loja. Eu coloco dobrinha com a dobrinha, ou seja, orelha com orelha. E aí, eu vou puxar o meu tecido. Desse lado, eu fiquei com o tecido dobrado, não fiquei? Então, eu vou pegar o meu molde. Sabe essa parte que é o meio? Eu vou colocar ela bem na dobrinha do tecido. E aí, a gente pega os nossos alfinetes e vocês vão prender o seu papel molde junto com o tecido. Às vezes, a gente dá uma brigadinha com o papel e o tecido nessa hora, mas vai. Então, você coloca alguns alfinetes, não precisa ser muitos, é um em cada ponta. Se quiser colocar um nessa parte curva, pode pôr também.
Então, prendeu, olha o alfinete aqui. Prender com o alfinete serve única e exclusivamente para segurar o seu molde, o seu papel no tecido. Assim, você pode mexer o tecido e o molde não sai do lugar. Aí, agora, a gente vai cortar, mas a gente não pode cortar rente ao papel. Por quê? A gente precisa das margens de costura. Não vai dobrar uma barrinha? Então, eu preciso deixar uma margem aqui embaixo para quando eu for dobrar a barrinha, o meu avental não ficar mais curto. A lateral também a gente vai deixar, tudo por conta de acabamento. Então, nós usamos giz de alfaiate, é um giz de cera. Ou então, você pode usar uma caneta própria para tecido, chama caneta fantasminha. Então, ela risca, vocês não vão enxergar. Então, eu não vou usar ela, eu vou usar a própria canetinha, mas nunca pode riscar com canetinha. Ou você usa uma caneta própria de tecido que apaga, ou você usa o seu giz. Porque tanto essa caneta fantasminha como o giz, ela sai quando a gente lava. Aí, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar uma régua, pode ser qualquer régua. Pode ser a régua de modelagem, como pode ser também a sua régua comum. Eu vou pegar essa menorzinha aqui. Vou usar a canetinha, como eu falei, só para vocês visualizarem. A barrinha eu vou deixar 2 centímetros. Então, eu vou colocar o zero da régua aqui no finalzinho do papel e vou marcar na direção do risco de 2 centímetros. Vou fazendo isso ao longo de toda a barrinha. Marca 2 centímetros. Marcou os pontinhos, aí com a própria régua você puxa um traço unindo os pontinhos. Essa é a margenzinha da barra. Aqui na lateral a gente vai fazer a mesma coisa, só que com 1 centímetro. Então, você põe a sua régua na lateral e marca esse valorzinho de 1 centímetro, até aqui em cima. E aí, você une os pontinhos. O tecido de algodão, ele é muito gostoso de a gente usar. Você pode usar também um jeans mais molinho, você pode usar um brim. Qualquer tecido que você tem, até um lençol mais velho que você não usa, você pode usar para você treinar essas margens de costura, margem de corte e para ter um avental aí para você usar. Aqui na curva, vamos deixar ela para o fim? Vamos fazer essa parte de cima? Nós vamos deixar aqui em cima 2 centímetros também. 2, então põe a régua na beiradinha do seu molde, marca 2 centímetros. E aí, você une os pontos. Na parte curva, vocês vão marcando de pedacinho em pedacinho, 1 centímetro só. Olha, 1 centímetro, 1 centímetro. Se preferir colocar a régua ao contrário, pode pôr também. O zero encostado aqui na dobra do papel, na margem do papel. E aí, você vai marcando a sua distância de 1 centímetro. Então, você usa a régua do jeito que você entende melhor. E aí, para unir esses pontinhos, façam quantos pontinhos você achar que for necessário. Você pode unir, unindo com a régua os pontinhos, olha, assim. Ou você pode, vindo com a mão mesmo, unindo os pontinhos à mão livre. Ou, se você quiser, pega a sua tigela, o seu pires e une os pontos também. Então, tudo isso que eu risquei de preto, e vocês deverão ter usado o giz ou a caneta fantasminha, isso são as margens para que a gente possa ter a costura e o acabamento da peça. Agora, a gente pega uma tesoura própria para tecido e corta em cima do giz ou da sua caneta. Você pode apoiar a sua mão aqui, olha, no tecido, para segurar o tecido e vai cortando. Pode movimentar o seu tecido porque ele tá bem preso. Então, você apoia a mão aqui na frente e vai cortando em cima do risco. Não tenha medo de cortar, tá? Com a tesoura.
Todo o restinho de tecido guarda, porque às vezes você vai querer fazer alguma outra coisa, uma customização, um detalhe numa peça, então sempre guarda. E aqui a gente tem o molde cortado no tecido. Quando eu tirar os meus alfinetes, eu vou ter o molde inteiro. A gente fez só meio molde. Na roupa, a gente também só faz metade da frente e depois metade das costas. No avental, a mesma coisa, a gente fez metade do nosso avental. Quando a gente corta na dobra do tecido e abre o seu tecido, ele sai a peça inteira. Agora, a gente vai lá para a máquina de costura e vocês vão aprender com a costura desse avental 2 pontinhos que são os principais para a gente costurar qualquer roupa, qualquer peça que existe, que é o ponto zigue-zague e o ponto costura reta. Então, vamos lá na máquina? Então, a gente vai usar um retró de linha e a bobina cheia de linha. Vocês devem usar uma linha próxima da cor do tecido. Eu vou usar essa cor bem diferente, porque eu quero que vocês enxerguem a costura. Então, você vai colocar o seu retrós lá no pino e vai passar o fio, a linha na máquina, de acordo com as instruções da sua máquina. O primeiro ponto que a gente vai treinar vai ser o ponto zigue-zague. Por que a gente usa ponto zigue-zague? Ele é usado porque os tecidos que não são malha, no caso o algodão, um tricoline, uma sarja, até um crepe, eles desfiam. Tá vendo que se eu ficar puxando, ele vai desfiar? Então, para que ele não desfie, a gente faz o ponto zigue-zague. Você coloca o ponto da sua máquina no ponto zigue-zague e você vai escolher o comprimento dele e a largura dele. Mas o ponto zigue-zague, quando você for fazer ele, você tem que fazer a beirada da sua agulha bater na beirada do seu tecido. Quer ver? Eu vou costurar para vocês verem. Conseguem ver, então, de que a beiradinha da agulha, ela tá pegando na beiradinha do tecido. E aí, ela vai fazer esse ponto triangular ao longo de toda a beiradinha do tecido. Então, vamos fazer isso. Vocês vão passar o zigue-zague na beiradinha de todo o seu avental. Quando chegar, olha bem, quando a gente chega na beiradinha do tecido que a gente tem que descer para cá, você levanta o pé calcador da sua máquina e gira o tecido para sua frente. Abaixa o pé calcador, alinha sempre a sua agulha para que quando você for costurar, ela pegue a beiradinha do tecido. Cada máquina vai sair um zigue-zague diferente, mas todas elas possuem um ajuste de comprimento e de largura. Você pode ir ajustando o comprimento e a largura do zigue-zague, até ficar naquele zigue-zague que você acha mais bonitinho. Mas não importa, se ele é um zigue-zague pequeno, largo, próximo ou distante, não vai mudar nada, porque o único objetivo do zigue-zague é fazer um acabamento na beiradinha, para que o seu tecido não desfie, é só isso. Às vezes também, quando você faz o zigue-zague, o tecido dá uma enroladinha na ponta. Não tem problema também, não vai atrapalhar em nada. Pode deixar desse jeito mesmo, não precisa desmanchar. Nas partes curvas, você vai costurando e você vai guiando o tecido para que ele faça a curva. Então, vocês podem notar de que eu não estou puxando o tecido aqui e eu nem estou empurrando ele. Você tem que deixar o tecido andar naturalmente. A única coisa que você faz é guiar o tecido. Quando você costura,
caso também o seu zigue-zague ele fique longe da beiradinha, também não esquenta com isso não. Vocês estão começando, vocês estão treinando, não exijam perfeição de vocês. Não tem problema se ele ficar longe da beiradinha. Pronto! Quando a gente encontrar com o zigue-zague inicial, acabou a parte do zigue-zague. Olha como que ficou. Com o zigue-zague passado na beiradinha de tudo. Então, esse é um ótimo treino para vocês aprenderem a passar zigue-zague na beiradinha de tudo. Todas as peças de roupa, a gente vai passar um zigue-zague na beiradinha antes de sair costurando ela. Então, você pega o resto do seu tecido. A gente vai fazer a alça com o próprio tecido do avental. Então, a gente vai colocar o nosso tecido do lado do avesso. E com o auxílio da régua, como eu disse, qualquer tipo de régua, a gente vai fazer um traço. Então, novamente, eu vou usar a canetinha para vocês visualizarem, mas vocês devem usar o giz ou então a caneta própria para tecido. Para facilitar, nós vamos colocar a beiradinha da régua encostada na beirada do seu tecido e a gente vai puxar um traço com a largura da nossa régua, olha, desse jeito. A gente vai cortar uma tira de 60 a 70 centímetros de comprimento. Nós vamos cortar 4 tiras desse comprimento. Então, eu risquei uma. Agora, eu vou colocar a régua de novo, olha, encostada nesse risco que a gente fez. E eu vou puxar de novo. Aqui eu tô puxando, ó, 60. Como eu tô usando a largura que sobrou aqui do meu tecido, ela tá saindo com 75 centímetros, mas entre 60 e 70 tá ótimo. Então, essa vai ser uma tira, a segunda tira. Se você quiser uma tira mais larga, você mede, você coloca a sua régua no risco que você fez, que nem eu quero uma tira mais larga. Então, eu vou riscar, por exemplo, 10 centímetros. Você risca, vamos fazer, por exemplo, eu vou fazer uma de 5 centímetros. Então, eu meço os 5 centímetros a partir do risquinho que tá aqui e vai riscando no tecido. Se você quiser usar também um tecido de outra cor, também pode. Então, a largura dessa faixa você pode escolher. Depois que você marcou a largura da sua faixa, você une os pontinhos. Então, 1, 2, 3 tiras, falta mais uma tira. Vou fazer essa outra também de 5. 5 centímetros. Você pode também colocar o zero da régua no risco que já fez para marcar. Então, você usa a régua do jeito que você entende o uso dela. Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar mais para cá. 1, 2, 3, 4 tiras desenhadas. E agora, a gente vai cortar todas as tiras. Isso aqui também vai ser um ótimo treinamento para você cortar tecido, para cortar em linha reta os tecidos e também para costurar linhas retas lá na máquina. Aí, nós vamos pegar as tiras e a gente vai colocar ela do lado direito e vamos dobrar beiradinha com beiradinha. E a gente vai alfinetar isso aqui, segurando ela dobrada. Então, quando eu dobro direito contra direito, eu fico com o lado do avesso voltado para cima. Nós vamos fazer essa dobra nas 4 tiras.
Depois que a gente dobrou as 4 tiras, para facilitar também a costura, você vai lá pro ferro e você vai passar as 4 tiras, vai assentar isso aqui dobradinho. Você vai perceber de que vai facilitar imensamente na hora de a gente costurar. Se o seu alfinete, ele é de cabeça de vidro, você pode passar com o ferro por cima que ele não vai derreter. Se ele for de cabeça de plástico, você não pode passar por cima dele. Toma cuidado, que senão o seu alfinete, a cabeça do alfinete vai derreter. Por isso que existem esses diferentes tipos de materiais, alfinetes de cabeça de vidro e alfinete de cabeça de plástico. Plástico nunca pode passar o ferro, de vidro pode. Então, nós vincamos as 4 tiras. Agora, a gente vai lá para a máquina e nós vamos costurar pezinho de máquina. Já ouviu falar isso? Então, a gente vai colocar a lateral do seu pé calcador. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha, esse aqui é o pé calcador lá da máquina. Nós vamos colocar a lateral do pé calcador, acompanhando a lateral do seu tecido. Isso vai dar uma costura com uma distância aproximada de meio centímetro, ok? Então, quando a gente fala costurar pezinho de máquina, é isso. Lateral do pé calcador vai ser guiado pela lateral do seu tecido. Então, vamos lá. Você vai deixar o ponto no ponto reto, não esqueça do retrocesso no começo e no fim, e vamos fazer a costura nas 4 tiras. Agora que a gente terminou a costura, então isso aqui vai servir para você treinar a costura reta unindo 2 tecidos. Agora que a gente fez isso, a gente vai passar o zigue-zague na beiradinha. Lembra que esse tecido, os tecidos planos de algodão, de tricoline, cambraia, sarja, todos eles desfiam? Então, a gente vai passar o zigue-zague na beiradinha dos 2 tecidos juntos. Então, deixa ele assim, põe o ponto da sua máquina no ponto zigue-zague, escolhe o comprimento e a largura, e aí você vai passar então o ponto zigue-zague na beiradinha das 4 tiras. Então, esse é um ótimo exercício para a gente treinar a costura reta e o zigue-zague também na beiradinha. E o legal é que essa costura reta, ela não vai ficar aparecendo, nem o zigue-zague. Então, se você errar, dar uma entortada, não vai aparecer. Só que agora a gente tem que pegar essas tiras e nós vamos desvirar elas para o lado do direito. E aí, a gente vai usar um alfinete. Sabe aqueles alfinetes de fralda? É chamado de alfinete de segurança também. Então, a gente vai pegar ele e vai colocar, prendendo ele somente num tecido. Então, a gente tá com o tecido dobrado ao meio, não tá? Não pode prender pegando os dois. A gente vai prender apenas
num dos tecidos, deixando o outro livre. E aí você vai colocar o alfinete por dentro do buraquinho da sua alça e você vai com muita paciência ir desvirando a sua alça, fazendo ela passar toda por dentro do tecido. Então, ela está desvirada, a gente vai fazer isso com as 4 alças. Por isso que as alças não podem ser muito estreitas, no mínimo 4 centímetros, porque senão a gente não consegue desvirar, fica muito difícil. Então, façam alças de 4, 5, 6 centímetros lá de largura na hora de desenhar ela, para que você consiga, nesse momento, desvirar com tranquilidade. Esse aqui é um ótimo exercício para você aprender a desvirar o tecido, porque muitos tipos de acabamento a gente vai ter que costurar e desvirar o tecido, o forro, por dentro dele mesmo. Então, desvirando a sua alça, você vai estar treinando como que desvira um acabamento. Depois que nós desviramos as 4 alças, vamos voltar lá para o ferro e a gente vai passar essas alças para ela ficar bem esticadinha, bem bonitinha. Então, agora que as 4 alças estão passadas, nós vamos deixar ela de lado e a gente vai agora ir no avental para começar a costura dele. Agora, a gente vai começar a usar a costura reta. E no caso do avental, nós não temos que emendar ele com outras partes. A gente vai simplesmente fazer umas dobrinhas para poder fazer o acabamento dele. Então, nós vamos precisar fazer as dobrinhas de barra, a dobrinha da lateral e a dobrinha da parte de cima. Mas na parte curva, a gente vai colocar um viés. Vocês vão precisar comprar um viés de algodão, porque ele é o mais firminho. Então, por exemplo, aqui eu escolhi esse desenhinho, vocês podem escolher o que vocês quiserem. A única coisa que eu aconselho é vocês usarem um viés realmente de algodão. Então, você vai pegar o viés, ele vem com 2 dobrinhas. Usa um viés de 2 centímetros de largura. Então, lá na loja você fala assim, olha, eu quero um viés de 2 centímetros de largura. Ele vem com esses vincos. Deixa ele vincado, não vai abrir o vinco dele. O que a gente vai fazer? A gente vai preparar esse viés. Então, você vai pegar ele e você vai dobrar ele beiradinha com beiradinha. E nós vamos no ferro e vincando esse viés, dobrando beiradinha com beiradinha. Então, no final, ele vai ficar com 1 centímetro de largura. Depois que você vincou ele ao meio, você vai pegar o seu avental e você vai fazer o seguinte. Então, esse viés, ele ficou assim, ó, dobradinho ao meio. É importante que você tenha dobrado ele bem certinho no meio. Agora, você vai abrir ele assim e você vai vestir esse viés ao longo de toda essa parte curva. E aí, você alfineta pegando a beiradinha de baixo. Então, esse alfinete, ele vai pegar a beiradinha lá do avesso
e a beiradinha do lado direito. E aí você vai encaixando. Você pode colocar o vinco do viés encostado na beirada do seu tecido. Você vai encaixando o seu viés ao longo de toda essa parte curva. Aqui em cima eu vou cortar o excesso dele. Deixa um dedinho assim para fora, só um pouquinho, e guarda que a gente vai colocar do outro lado. Então você encaixa esse viés até chegar aqui em cima. Coloca os alfinetes prendendo a beiradinha dele. Então aqui está todo preso. Vocês vão ver de que às vezes a gente coloca o alfinete e ele não pega lá do lado do avesso. Então vocês arrumem para poder pegar o alfinete lá no avesso do viés também. E a gente vai treinar uma outra coisa. Então vocês estão treinando a alfinetar as coisas agora aqui na peça. A gente depois vai treinar a fazer o alinhavo. Vamos pegar agora o resto do viés e eu vou também encaixar ele nessa outra parte curva. O vinco que a gente fez lá no ferro, ele ajuda muito a gente fazer esse encaixe. Você pode colocar quantos alfinetes você quiser. Vai prendendo na beiradinha. Vai arrumando, se lá atrás escapou, você arruma. Esse é um ótimo treinamento para acabamentos. Então, a gente alfinetou. Agora, vamos treinar a fazer o alinhavo, porque no começo vocês vão querer sempre alinhavar. Quando a gente alinhava, o local onde a gente vai costurar fica bem preso. Para alinhavar, a gente vai precisar de uma agulha de mão e a gente vai precisar também de uma linha, de preferência uma linha de cor contrastante. Olha aqui, então eu peguei uma linha e a agulha. A linha vocês vão passar dentro da agulha, puxa ela e aí você vai dar um nozinho só na linha que você vai deixar mais comprida. Enrola ela assim no dedo, puxa, dá um nozinho numa linha só. Então, eu fiquei com duas pontas. Olha, uma ponta aqui e a outra ponta, ela vai correr solta aqui dentro da agulha. Então, é desse jeito que você prepara a sua linha do alinhavo. E aí, você vai alinhavar da seguinte forma. Você vai passar a sua agulha na beiradinha do viés aqui pela frente e lá atrás você tem que ver se a sua agulha também está passando na beiradinha do viés. Então, você vai passar a sua agulha pegando beiradinha do viés de trás com beiradinha do viés da frente. Puxa, à medida que você vai fazendo essa costura manual, você vai tirando os alfinetes. Dá um espaço mais ou menos de um dedinho e vai andando, olha. Agulha na beiradinha do seu viés, confere se lá no avesso ela também pegou na beiradinha e vai caminhando, sempre andando de um em um dedinho. Os pontos alinhavos são pontos largos, ele não é ponto muito próximo. Se precisar arrumar, você puxa o viés. Você pode também, antes de alinhavar, passar de novo ele no ferro para ele assentar bem. Então, vai tirando os seus alfinetes e vai andando com a linha. No começo, você não vai conseguir pegar tudo tão na beiradinha, tudo é questão de prática. No começo, não exige a perfeição de você, senão você vai desanimar. Faz do seu jeito, devagarzinho, com calma. Se você cansou, faz outro dia, outro horário. Mas com o tempo, você vai ver que nem alinhavar você vai precisar mais. Tudo vai ficar muito mais fácil. A prática leva à perfeição. Mesmo levando à perfeição, não exijam perfeição de vocês. A gente não é robô, não é máquina, né?
Então, eu cheguei no fim do alinhavo. Quando chegou no fim, você não pode simplesmente cortar a linha. Você vai ter que passar uns 3 pontos no mesmo lugar. Então, entra com a agulha, sai com a agulha, faz isso 3 vezes. E aí, você corta deixando um espacinho. Então, ficou uma linha aqui. Nós vamos fazer o mesmo do outro lado. Vamos alinhavar também. Pronto, nós alinhavamos os dois lados. Mais um ponto treinado, um ponto à mão, ponto alinhavo. Agora a gente pode ir lá para a máquina, nós vamos treinar a costura reta e a gente vai fazer então a costura na beiradinha desse viés. A gente vai lá para a máquina e com a costura reta você vai passar a costura na beiradinha. Você provavelmente não vai conseguir manter a beiradinha tão na beirada, porque você está treinando. Faz o melhor que você puder, mas não estranha se ela sair meia tortinha, tá bom? Então vamos lá para a máquina? Então você vai colocar a sua máquina no ponto reto. Você vai escolher o comprimento do ponto, de preferência, deixa o comprimento do ponto no número 3, tá bom? Olha lá no manual da sua máquina, agulha sempre centralizada. E aí, você vai fazer a agulha passar na beiradinha do seu viés. Outra coisa, toda vez que a gente começa uma costura, a gente precisa dar o retrocesso. A sua máquina, ela vai ter um botão que é o retrocesso. Então, a gente vai costurar um pouquinho para frente, tipo um dedinho para frente, na beiradinha do seu viés. E aí, você vai apertar o seu botão de retrocesso e vai voltar para a beirada do tecido. Então, eu voltei apenas um dedinho, 1 centímetro. Isso vai fazer o arremate da costura. E agora, você vai continuar a costura ao longo de todo o seu viés. Tenta costurar, você vai tentar costurar na beiradinha. Então, você vai guiando o seu tecido para que ele vá na beiradinha. Tenta fazer isso. É a beiradinha aqui de baixo, tá? Olha, é a beiradinha aqui de baixo. Não é essa beirada aqui de cima, não. É a beirada de baixo. Vai guiando o tecido para ele fazer as curvas, mas nunca puxa nem empurra. Chegou no fim, quando a sua agulha chegou para fora do tecido, você também vai fazer o retrocesso. Aperta o botão da sua máquina e volta um dedinho para trás. Voltou um dedinho para trás, vem para frente de novo. Pronto, então você fez o arremate, o retrocesso, para que a costura não desmanche. Então, essa costura ela ficou bem na beiradinha. Talvez a sua vai ter ficado um pouco mais para dentro. Não estranhe se ela ficar um pouquinho torta, tá ok? E aí, lá do lado do avesso, olha, ela também pegou a beiradinha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que vocês fizeram a costura na beiradinha do seu viés, a gente vai ter essa parte já toda arrematada, toda pronta. Sabe aquela linha do alinhavo? Vamos tirar ela então.
Vamos cortar esse excesso que ficou aqui do viés, então você pode cortar rente ao seu molde, rente à sua peça, né? Pode tirar todos os rabinhos do viés que ficou. Próximo passo vai ser nós fazermos as barrinhas, tanto na parte de cima, como na lateral, como aqui embaixo. Vamos começar então fazendo das laterais. A gente vai pegar a peça e deixar ela do lado do avesso. E aí, a gente vai dobrar 1 centímetro ao longo de toda essa lateral. Então, vocês dobram 1 centímetro, que é um dedinho mais ou menos, olha, um dedinho. E aí, vocês alfinetam. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Dobra, então, um dedinho, que corresponde a 1 centímetro, e vamos colocando os alfinetes. Depois que vocês alfinetaram, a gente vai passar no ferro para assentar isso aqui bem assentadinho. Porque isso vai facilitar e muito a costura. E se você quiser, além de você passar e colocar os alfinetes, você pode alinhavar também, aí fica a seu critério. Então, a gente vai lá para a máquina e a gente vai começar a costurar aqui pelo avesso na beiradinha. E à medida que a gente estiver costurando, a hora que a gente chegar nos alfinetes, a gente vai tirar os alfinetes. Pensando nisso, eu vou colocar os alfinetes com a bolinha dele voltada para baixo, porque vai me facilitar lá na máquina. Então, eu vou colocar ela desse jeito, à medida que eu vier costurando, eu vou puxando os alfinetes. Do outro lado, eu também coloquei os alfinetes ao contrário, eu vou virar eles, colocar a cabecinha do alfinete voltada para baixo. Então, tenta fazer essa costura sem alinhavar. Vamos então lá para a máquina fazer essas duas costuras. Vocês vão colocar a agulha ou bem o pé calcador, ele tem uma ranhura, então vocês podem colocar a ranhura do pé calcador bem na direção de onde a gente vai costurar. Novamente, a gente vai costurar um pouco para frente. E aí, a gente vai dar o retrocesso até a beirada do tecido. Pegou na beiradinha do tecido, vocês parem. E agora, a gente vem costurando na beiradinha dessa dobra. Chegou no fim, também faz o retrocesso. A gente tem agora costurado bem na beiradinha. Do lado do direito vai ficar a costura aparecendo do lado do avesso. Se ela estiver na beiradinha, ela vai ficar em cima do zigue-zague. Vamos fazer também do outro lado. Chegou no fim, faz o retrocesso também. Aí, se vocês, depois que costurou, quiser voltar no ferro e passar bem para ir esticando a sua costura, também pode. Depois, a gente vai agora fazer a barrinha de baixo. A mesma coisa, só que aqui eu vou ensinar vocês a fazerem agora a barrinha que a gente esconde a beiradinha do zigue-zague, coisa que a gente vai usar muito para a costura das peças. Lembra que a gente deixou 2 centímetros de margem na hora de cortar no tecido? Então, eu vou primeiro dobrar 1 centímetro, que é um dedinho, dobra e vinca ele todinho na sua barra. E aí, você vai dobrar de novo.
E agora você vai colocando os seus alfinetes. Vamos dobrando 1 centímetro. Então, quando a gente faz essa segunda dobra, a gente esconde a beiradinha do zigue-zague. Ponha quantos alfinetes vocês quiserem. E é o mesmo processo, dobra. Vem com o ferro e vinca para que facilite na hora de a gente ir lá para a máquina costurar. Vamos aproveitar e fazer a mesma dobrinha aqui em cima. Eu também vou dobrar 1 centímetro, um dedinho e vincar aqui no ferro. Depois eu vou dobrar de novo para esconder essa beiradinha do zigue-zague. E aí a gente alfineta, segurando essa barrinha dobrada. Vem com o ferro e passa para segurar isso aqui assentado. E agora a gente vai lá para a máquina e nós vamos passar a costura nessa beiradinha de baixo. E vamos passar também na beiradinha de baixo aqui da nossa barra. Então, não é para passar nessa beiradinha aqui, é para passar nessa beirada superior. Então, vamos para a máquina. Não esqueça de fazer o retrocesso. Então, você vem 1 centímetro para frente. Quando chegar no fim, você também dá o retrocesso, volta um dedinho para trás e aí você vem para frente até o final do tecido. Vamos fazer a mesma coisa com a beiradinha, com a dobra superior do avental. Não esqueçam de ir cortando os excessos de linha e aí você pode voltar e vincar tudo de novo, assentando toda a sua costura. Então, o objetivo dessa costura, além, claro, de a gente fazer o acabamento do nosso avental, vai ser vocês treinarem a costura reta, treinar a fazer costuras na beiradinha, treinar a fazer dobras, dobrar uma vez, dobrar 2 vezes. Esses são as dobras e as costuras que a gente também vai fazer nas peças de roupa. Vamos pegar as nossas alças e vamos encaixar elas naqueles pontos de encaixe. Então, eu vou colocar o avental aqui do lado do avesso. Eu vou pegar uma alcinha, presta atenção no que eu vou fazer. Ela vai ficar partindo aqui dessa ponta para cima, não é? Mas para a gente fazer um acabamento bonitinho, nós vamos fazer o seguinte: pega a sua alça, coloca ela voltada para baixo, na beiradinha do seu avental. Então, beiradinha da alça com a beiradinha de cima do avental. E vamos colocar os alfinetes prendendo ela. Vou fazer a mesma coisa com todas as outras alças. Então, essa aqui também, vou colocar beiradinha com beiradinha. Coloco o alfinete prendendo. Nessa lateral, a gente também vai pegar a alça, volta a alça para dentro do seu alfinete, da sua peça, do seu avental. Não é para colocar ela para lá nesse momento, não. A gente vai colocar ela assim. Beiradinha com beiradinha, do outro lado também. Na outra ponta do avental, você pega a sua última alça e coloca ela beiradinha com beiradinha. A gente vai para a máquina agora e nós vamos passar uma costura. Aqui, olha, eu vou riscar com a canetinha para vocês enxergarem. Sabe onde a gente costurou a beiradinha da nossa lateral? A gente vai passar uma costura em cima da beiradinha, então bem aqui. A gente vai fazer isso desse lado, nessa aqui também, vamos passar aqui também, vamos passar uma costura reta aqui
e desse lado também, uma costura reta aqui. Não pode esquecer que a gente tem que dar o retrocesso. Como a alça é estreita, então a gente vai costurar da beirada vindo até aqui e vai dar o retrocesso voltando no ponto de início. Vamos lá para a máquina. Põe a máquina no ponto reto, não pode esquecer. Por fim, depois que a gente costurou, vai tirando os excessos de linha. Isso é muito importante. Isso se chama ir limpando a peça. Sempre é importante cortar os excessos do tecido, aquelas linhinhas que ficam saindo e aparecendo. Para a gente finalizar essa alça, agora a gente vai jogar ela para cima. Quando a gente jogar ela para cima, ela vai cobrir essa parte que a gente costurou. E aí, a gente vai passar agora uma costura na beiradinha, nessa beiradinha aqui, ó. Nessa beiradinha rente à beirada do seu avental. Pode colocar os alfinetes, se você quiser. Então, nós vamos fazer isso com todas. Passando aqui na beiradinha. Deixa eu colocar os alfinetinhos para facilitar. Vou colocar só desse lado o alfinete. Então, vamos lá? Então, a gente tem que agora passar a costura na beiradinha de cima. Se você quiser voltar a sua peça para o lado do direito, aí você consegue olhar bem a beiradinha. Eu vou fazer, inclusive, por esse lado, ó. Vou passar na beiradinha de cima. Então, vamos finalizar isso. Também não pode esquecer de fazer o retrocesso. Como aqui tá mais grosso, eu vou começar um truque. Olha, já tô ensinando um truque para vocês. Eu vou começar a costura daqui e aí eu vou dar o retrocesso para trás até a beirada do tecido, depois eu volto terminando aqui onde eu comecei. Então, ficou a costura bem aqui em cima, vamos fazer em todas. E aí, na hora que você for costurar, não esqueça de tirar o alfinete. Aqui também eu vou começar do fim da cordinha, voltando para trás. E por fim, a última. Ela prendeu bem aqui. Se você fizer com a costura, com a linha próxima da cor do tecido, ela fica bem invisível. Praticamente está pronto o nosso avental. Então, não esqueça, muito importante, vai tirando esses excessos de linha. E aí, na pontinha do seu avental aqui, da cordinha, se você achou que isso aqui tá muito comprido, você pode cortar um pouco. E aí, no finalzinho, dá um nozinho nele. Assim, você não precisa nem se preocupar com o acabamento. Olha, dá um nozinho na pontinha e aí você corta rente ao nozinho. Então, agora ele não vai desfiar e você não precisa se preocupar. Se você quiser colocar um terminal também, uma pecinha de metal, se você gosta de fazer essas aplicações, você também pode fazer isso. Eu vou finalizar o meu fazendo então os nozinhos. Então, com isso, vocês aprenderam todos os pontos básicos, as técnicas de fazer molde, as técnicas de cortar, técnica de costurar, alfinetar, zigue-zague, ponto reto, desvirar, costurar na beiradinha. Tudo que a gente vai usar para fazer peças de roupa, vocês aprenderam fazendo esse avental. Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado de praticar a modelagem e a costura fazendo esse avental.